você começou bendita hora, boa tarde, seja bem-vindo aqui na Rede Vida de Televisão, porque este é o melhor programa da tarde, pode procurar, já falei pra vocês, não adianta, porque aqui só vem gente especialíssima, da alta estirpe e somente pessoas que a gente gosta, é verdade, mas eu já expliquei pra vocês, vocês já vieram? Os dois requisitos que nós temos no programa é que seja inteligente, por isso vocês estão aqui, e que seja bonito, por isso vocês estão aqui. Pessoas bonitas, pessoas inteligentes, porque ninguém merece ficar vendo televisão com gente feia. E nós estamos aqui hoje porque o programa está especial. Muita coisa para você participar com a gente. E você pode participar com a gente mandando a sua opinião, a sua pergunta, a sua sugestão pelo YouTube. Se você quiser, entra aí no seu celular ou no seu computador, youtube.com/TV Rede Vida. Pode assistir o programa, como pode também ali no YouTube mandar a sua pergunta e mandar a sua participação pra gente. Eu vou ler aqui na medida do possível e eu apresento para vocês agora quem tá com a gente. Dr. Renato Neves, nosso oftalmologista. Obrigado, doutor Renato, por estar aqui com a gente. Doutor Renato, uma das referências da cirurgia de catarata, foi o primeiro a fazer a cirurgia no Brasil de catarata por facoemulsificação, né, doutor? Isso, e dissolve o cristalino. Isso. Dissolve o cristalino, não precisa ficar cortando, não precisa... Só um furinho, né, doutor? Isso. Só um furinho, olha que beleza. Obrigado, doutor, tá Obrigado, com a gente. sempre um prazer aí, porque nós também... Não vou chamar de você, o senhor de bonito, você de bonito, mas de inteligente, a gente sabe que é muito preparo aí, a gente vê. Obrigado, doutor, obrigado por estar aqui, ó. E ele, o doutor Tarek Nassif, olha, o nosso cirurgião plástico aqui, ó. Esse sim sabe fazer uma plástica, né, doutor? Obrigado, viu? Eu que agradeço o convite mais uma vez, é um prazer estar aqui. Conheço um monte de gente da paróquia, vai tudo no doutor Tarek lá. E assim, ó. A gente via o pessoal falou, tá mais bonito. Ah, passou no Dr. Tarek. Né? Que bacana. Obrigado, doutor. Obrigado, viu? E a professora Kátia Cristina Marcolino. Obrigado, professora, mais uma vez aqui. Obrigado, viu? É um prazer. Muito obrigado aqui, ó. Professora pedagoga. E a gente tá esperando a Daniela Gurgel, que ainda não chegou por causa do trânsito. O trânsito tá horrível, não sei o que tá dando no trânsito. Do ano, né? Então, fim do ano. Mas até alguns dias, porque depois esvazia. melhora, Depois esvazia a cidade. Pra praia, Vai tudo pra praia, a gente não vê mais ninguém. A cidade vira um deserto. Vamos começar com o nosso pensamento do dia. De Mahatma Gandhi, olha aqui, ó. Seja a mudança que deseja ver no mundo. Olha, interessante, Mahatma, profundíssimo o nosso... Seja a mudança que deseja ver no mundo. A gente quer que os outros mudem, a gente quer que os outros sejam diferentes. E a gente precisa começar a gente sendo diferente, né? A gente mudando. Não é isso, professor? Seria, né? Seria ideal, né? Mas a gente primeiro vê aí o problema dos outros, ao invés de olhar o próprio problema. E o problema, eu falei em problema, a gente tem mania também de se focar sempre no problema, né? Estava lendo esses dias, o cérebro tem uma capacidade muito grande, ele foi formado para resolver problema, então por isso que a gente gosta de olhar para problema, né? É preocupação, né? Pensar numa coisa negativa sem acontecer, né? Mas essa coisa, porque o cérebro prega essa peça na gente, né? Já que ele foi forjado para resolver problema, então ele fica procurando problema. A gente é desse jeito, a gente fica procurando problema na vida da gente e dos outros, né? Principalmente na hora de dormir, né? Na hora da... Aquela história que o travesseiro é bom conselheiro, meu Deus do céu, aí a gente vê... E de noite dá um medo, e fala, eu não vou conseguir. No outro dia... Aí depois melhora tudo. Obrigado. Seja bem-vinda. Agora, Daniela, já tinha apresentado você, Daniela. Daniela Gurgel, que é fundadora da ONG Natureza Conecta. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada a você. Muito obrigado. Pegou trânsito, né? Sim, muito. Eu falei, tava um trânsito danado. Né? Não tava? Pelo amor de Deus. Eu não pego trânsito, que eu venho de moto, então, mas eu... então. Eu passo no meio do trânsito, assim, eu passo no meio do trânsito. Que maravilha. Levando os retrovisores. Vamos lá, gente. Vamos lá. Mas obrigado de estar com a gente aqui. Imagina, muito obrigado. Obrigada a você pelo convite. Mesmo. Muito obrigado mesmo. Vai ser muito bom o programa aqui, ó. Doutor Renato Neves, que é oftalmologista, doutor Tarek, que é cirurgião plástico, e a professora Kátia, que é nossa pedagoga e professora. Então, estamos apresentados, e eu digo sempre, a melhor coisa da vida da gente é a gente ter um cirurgião plástico do nosso lado. Vamos lá, já. Primeira notícia aqui. Inevitável, catarata é revertida com procedimento simples. No Brasil, aproximadamente 550 mil pessoas recebem esse diagnóstico anualmente, de acordo com a Sociedade Brasileira de Oftalmologia. Doutor, catarata
é o envelhecimento mesmo ou tem a ver com alguma coisa de congênito, hereditário, alguma coisa? Então, a mais comum é do envelhecimento. Todo mundo vai ter a partir de uma certa idade. É o que? O cristalino que envelhece? O cristalino é uma lente dentro do olho que faz o foco e ele vai ficando esbranquiçado. O mesmo material do cristalino é do cabelo. Ah, tá. Então, o cabelo vai ficando esbranquiçado e o cristalino também. Né? Olha aí. E a gente sabe, né, as pessoas, depois dos 70 anos aqui no Brasil, metade já tem que operar. Então é bastante frequente. Né? Você vê 550 mil pessoas por ano. Por ano. Agora, você imagina o atraso que o SUS está dessas pessoas que todo ano vão precisando que tem que fazer. Parece que tem 4 milhões de pessoas esperando para fazer a cirurgia. É uma cirurgia relativamente simples, né? Cirurgia que a gente faz hoje 10, 15 minutos, né? Anestesia com colírio e a pessoa sai enxergando. Tira o cristalino e coloca o quê? Coloca uma lente que vai dobradinha, né? Como a gente ela é uma dobradinha e abre lá. Abre lá dentro. A única coisa é que a pessoa, para fazer, precisa de um aparelho mais difícil para fazer essa aspiração e dissolver. Então, aí que começa a encarecer o custo, né? Existem hoje aparelhos mais baratos, mas é um aparelho, no mínimo, de 150 mil reais aí. Então, para você acabar com 4 milhões de cegueira aí nos lugares mais longe, está bem difícil. Agora, essa cirurgia que ela é feita, não é feita em ambulatório, ela é feita no hospital. É feita num hospital ambulatorial. Né? Pode ser feita em clínicas também, com autorização, tudo. Sei. Mas a gente, hoje é uma cirurgia com muitos médicos preparados para fazer. Aqui no Brasil, eu acredito que mais de 5, 6 mil médicos podem fazer essa cirurgia de forma adequada. Agora, doutor, eu já vi falar que tem gente que às vezes nasce com catarata, às vezes acontece isso mesmo? É a catarata congênita. A maior causa é a rubéola, né? E é uma causa meio complicada, porque vem a retinite, vem inflamação, infecção junto da rubéola. E normalmente é um olho só. Então, o cérebro desenvolve um lado e o outro, que tem a catarata, não desenvolve. Né? Toxoplasmose pode dar também. Toxocaríase, aquela doença do cachorro, sabe? Sei. Pode dar também. E existem aquelas alterações metabólicas que a criança pode nascer também com catarata e às vezes desenvolve com uns 4, 5, 6 anos. Pode ser operado também? Deve ser operado. Criança mesmo, que percebeu, já pode ser operado. Quem tem num lado só, normalmente não desenvolve, não é um resultado muito bom, porque o cérebro vai preferir o outro. Quando é bilateral, entendi. Você opera os dois, o resultado é muito bom e evolui. Pode pôr a lente quando é criança, se precisar, depois corrige mais para frente. Mas é também bastante frequente. A gente, né, hoje com o pré-natal, tudo ficou menos complicado. Não acontece com tanta frequência. Pensando na catarata do idoso, né, que depois dos 50 anos é mais frequente, isso aí todo mundo vai ter porque a gente está durando mais, né? Então, isso que eu ia falar, todo mundo vai ter. A gente não considera uma doença, não é uma doença, é o que é? É um envelhecimento. É um envelhecimento. Né? A gente é programado para durar 40 anos. É verdade, eu sempre acho isso, que depois de 40 anos... Então, passou da validade. Não, sempre tudo fica da noite pro dia, a gente já não consegue mais agachar. É impressionante. Então, mas a gente lembra das cruzadas, o pessoal casava com 12 e morria com 30 e pouco, né? De sífilis, dessas coisas, né? De tuberculose, né? Jesus morreu muito velho. O pessoal fala, nossa, Jesus morreu jovem. Não morreu jovem, não, 33 anos. Na época de Jesus, já era bem... E o Abraão, que tinha 100 e pouco lá? Mas essa do Abraão... Mas a realidade a gente era para durar 40 anos. Então aí depois dos 40 começa glaucoma, que é a pressão alta nos olhos. Também é por causa de idade também? Por causa da idade, é uma degeneração também. Né? A catarata, degeneração macular, que tem relacionado com as lentes, as luzes, né? De LED e tal. Hoje está muito mais frequente. Né? E a catarata e traumas também, também são frequentes aí, né? No idoso que cai e tal, e às vezes machuca os olhos também. Agora, o pessoal fala assim, a gente sempre pergunta para a pessoa assim, eu estou com a catarata, então eu estou esperando ela amadurecer para operar. Existe? É o contrário hoje em dia. Essa aí, assim, como o resultado era mais ou menos, a gente esperava ficar ruim para poder fazer, para melhorar. Hoje, como melhora muito rápido e você operando mais precoce, a catarata é mais molinha, mais fácil de tirar. Entendi. É mais fácil. Então, às vezes eu pego uns carros, hoje mesmo peguei um caso lá, já estava criando antes da pandemia, uma senhora de 80 anos, né? Estava 10 anos já com catarata. Então, foi uma catarata dura, inflama mais o olho e tal. Entendi. Quando está começando, já perde 30%, 40%, você faz a cirurgia. Já deixa. Só sai enxergando. Que beleza. Não tem inflamação. Tal. Então, vale a pena operar o mais rápido possível na hora que começar a baixar a sua visão. Muito bom. Vamos lá, mais aqui, gente. Vamos ver aqui. Pedagoga e educadora de TI da FAEP analisa o uso excessivo de redes sociais por crianças e adolescentes. É você.
Sou eu. Gente, é interessante isso. Isso foi... a gente, no senso comum, a gente percebe que as pessoas, não só crianças, estão usando mais e excessivamente essa questão de tela. Mas é uma preocupação isso, não é? É uma preocupação mundial, né? Mundial, né? As crianças, por exemplo, de 8 a 12 anos, elas estão usando 5 horas e meia de internet. Gente do céu. Dos 12 aos 18, 8 horas e meia. Só que o recomendado até os 12 anos seria no máximo 2 horas. E até os 18, 3 horas. Tudo errado. Totalmente errado. Tudo errado. Totalmente errado. Agora, uma criança, para ela usar as telas, a internet, verdade? Alguém oferece. Então, esse é um problema muito sério, né? Com essa vida corrida que as pessoas têm, que tem que trabalhar, cuidar da casa, outros afazeres, as pessoas começaram a transferir o cuidado com a criança para o celular, para a televisão, para as telas, no geral, né? Então, para você poder fazer uma comida, você coloca a criança para assistir um YouTube. Galinha pintadinha, o YouTube. E aí, se é uma vez ou outra, ok, mas isso começa a ficar frequente. E aí a criança vai se habituando, porque ela cria o hábito. É colorido, é bonitinho. O ideal seria que até os 2 anos ela não tivesse contato nenhum com tela. Nenhum. Nenhum. É verdade. Mas, para as mães poderem fazer a sua segunda atividade da casa, né? Elas acabam tendo que colocar para poder conseguir conciliar todas as coisas, né? E aí tem também um grande problema que é o exemplo, né? Então, os pais vivem falando, não fica no telefone, você fica demais no celular, você está sempre nas redes sociais. Mas ele tá. Então, se você não dá o exemplo, você não tem muito o que cobrar. Para a né? criança vai, é a referência, ela vai seguir ela que os pais. Agora, é interessante, esse problema ele exacerbou agora com a internet. Mas já era um problema quando não existia internet e existia só a televisão? Porque a televisão também era uma tela que as pessoas... Sim. Eu lembro da minha infância, por exemplo, minha mãe dizia que eu não tinha infância, porque eu só queria ver TV, né? Então, a gente sempre ficou apegado a alguma coisa, ou videogame, né? A gente sempre quis aí uma tela pra gente ficar. Pra gente ficar, aquela coisa assim. Exatamente. Falava que a Xuxa era babado do pessoal, porque o pessoal ficava só na Xuxa, né? Ficava aquela... Mas... Os desenhos a tarde toda, né? Tinha muito programa, foi a manhã toda de desenho, depois à tarde, era uma coisa interessante. Hoje não tem tanto, porque a internet oferece tudo isso, né? E os canais privados que são só de desenhos, né? De desenho, é verdade. YouTube, você coloca lá, pode assistir a Peppa Pig o tempo todo, pelo amor de Deus. YouTube Kids, né? YouTube Kids, é verdade, e deixa aquela coisa. Agora, essa questão quando você fala do uso excessivo das redes sociais, não é só porque está na frente, mas também essa influência de outras coisas também é muito nocivo também, né? Da criança estar exposta a um mundo meio perigoso também, né? E esse tempo de tela que eu falei é só para lazer, porque ainda tem o tempo para educação. Porque agora é verdade, porque você na escola você usa internet também. Tablet também. Então, as pesquisas que você tem que fazer, os acompanhamentos, né? Tudo que eu não conheço. Exatamente. Aí que tem o problema. Como a gente não teve uma cidadania digital, a gente não foi educado, nós pais, nós avós, a gente não teve uma educação para usar a internet de forma consciente e saber orientar os nossos filhos, nossos netos. Então, o que acontece? A gente não sabe o que falar para os filhos, o que falar para o jovem, como ele deve se comportar, o que é ético, o que é responsável. E a gente não sabe fazer o controle, né? Não é você ficar lá vendo cada coisa que ele faz, mas um monitoramento saudável. Então, como a gente não sabe fazer isso, a gente acaba largando. E aí é que está o problema. Mas não tem uma coisa também que é chato, que aquela coisa dos pais que sempre se coloca contra o que o filho faz, né? Não faça isso, menino, né? E às vezes o adolescente, ele quer fazer o contrário também, né? Você fica muito tempo na televisão, você fica muito na internet, e ele vai querer mostrar e vai querer também ficar. Não tem essa coisa também? De ser opositor, né? Né? Tem. Mas, assim, eu acho que ainda o maior problema é você deixar totalmente livre. Você não achar que, eu não vou ferir a
privacidade do meu filho. Não, né? Eu acho que até os 18 anos, a privacidade ela tem que ser monitorada. Porque você não faz ideia de onde ele pode estar entrando, o que ele pode estar passando. Ele pode ser vítima de um golpe, ele pode ser vítima de cyberbullying, né? Então, é verdade. Tem muitas coisas nas redes sociais que são escondidas que as pessoas não fazem ideia. Grupos para as meninas aprenderem a anorexia, a então, é verdade. bulimia, né? Então, são coisas que você acha que assim, inofensivo. E quando você vai ver, já está muito envolvido. Nossa Senhora. Mulher que teria maiores seios naturais do Brasil, retira 10 quilos de mama. Pelo amor de Deus, um alívio. Mas espera aí. Não, mas ela tinha, não é porque ela tinha colocado não, né? Ah, é porque ela tinha natural. Mas isso é um problema, doutor? A gente chama esses casos de mamas muito grandes e volumosas de gigantomastia. Gigantomastia. É relativamente comum, não é tão raro, mas no caso específico dela, ela começou a ter um aumento da mama num período curto, questão de alguns meses, começou a aumentar muito essa mama. Não foi sempre não foi que ela nasceu assim, ou desde adolescente, que a grande maioria dos casos, a paciente vai desenvolvendo a mama na puberdade, na adolescência, a mama vai crescendo, vai ficando grande. Por genética, ou medicação, ou alteração hormonal, tem várias causas da gigantomastia. No caso dessa moça em específico, eu não sei o que deu o resultado do anátomo patológico dela, mas eu não sei se for um tumor filoide que a gente fala, que é dos ductos mamários, que eles acabam crescendo. Então é um caso assim que foge um pouquinho da rotina. O que a gente considera gigantomastia são mamas grandes, desproporcionais ao perfil da paciente. Então, que passa muito da região lateral do tórax, que começa a dar muito dor lombar, dor no ombro, cervical, começa a atrapalhar a atividade física, a atividade diária. E aí, nesses casos, a gente faz a mamoplastia redutora. Tem alguma proporção do peso da mama em relação à da mulher? Ou não? Assim, quanto que deveria ser ou não? Não tem uma definição específica, o que é definido por gigantomastia. Alguns autores falam que é 3 vezes um volume normal da mama, mas também não estipula qual que é o volume normal. Qual que é o volume normal, né? Ou então ressecções de mais de 1,5 kg de cada lado da mama. Mas a partir, geralmente, de 500, 600 gramas, a gente já considera se tratar de uma gigantomastia. Ela falou que retirou 10 quilos de mama. Agora, qual que é o peso? A gente não fala normal, mas... A média que a gente costuma tirar é em torno de 300, 400 a 800, mais ou menos, né? Gigantomastia de 500, 600 para cima, e nos demais a gente chama de hipertrofia mamária, que não são mamas extremamente grandes, são só mamas grandes, que a paciente lá usa um sutiã 48, 50, só quer reduzir e levantar um pouquinho, que é a mamoplastia redutora. E, por exemplo, no caso dessa paciente, como a mama é muito grande assim, tem que reposicionar de novo o mamilo areola, a técnica que ela foi empregada chama Torek. Aí tira, porque geralmente a gente só puxa o mamilo areola para cima. No caso dela, tirou, né? Aí a gente conserva no soro fisiológico e depois recoloca a mesma auréola. A mesma dela. A mesma dela. Que interessante. Porque ela está muito baixa, a gente não consegue fazer essa migração de reposicionar ela só puxando com uma tração. Então, que é uma técnica um pouquinho mais agressiva, que a gente emprega especificamente nesses casos, porque pode perder um pouquinho a sensibilidade. Então, uma mama com esse desenvolvimento tal, tem algum risco para câncer, doutor? Não. Não está ligado, não tem essa associação. Que ela não nasceu assim, ela não desenvolveu a gigantomastia. Começou a acelerar de uma certa idade. Então, nesses casos, sim, que, por exemplo, pode ser esse tumor filoide, que é um tumor benigno, eles acabaram não revelando ao certo qual que foi o desfecho dessa câncer paciente. De mama, ele não aumenta a mama? Ou chega às vezes a aumentar? Não chega a aumentar, a não ser que você deixe às vezes um nódulo crescer muito, aí tem alguns casos que você pega na mama da paciente tem um nódulo muito Mas aí em decorrência do aumento do tumor, na verdade. Não é a mama toda que aumenta, é um lugar geralmente unilateral, né? Não é num caso igual daquela paciente aí. E no caso de uma cirurgia dessa, ela precisa, de novo, porque tirar muita pele, muita coisa também. Tira tudo. A gente tira todo o excesso de pele, o excesso de glândula, reduz o máximo que dá. A glândula mamária é preservada, a glândula fica... Tira também glândula, tira os dois. Tira a glândula. Porque a mama da mulher, ela é constituída por gordura e tecido glandular, que é um tecido mais firme. Então, por isso que quando a paciente ganha peso, ela engorda, a mama também aumenta de volume, porque ela tem gordura na mama também. Né? E aí, nesses casos, faz essa redução, tira gordura, glândula e pele. Tem que tirar um envelope grande de pele também para evitar que a mama
fique flácida. A questão de dor, o que é? Os sintomas, né? Porque Dá vários sintomas, Dá geralmente dor na região cervical. Que essa posição é 10 pesa, dor lombar, chega a dar dermatite, problemas de pele. Então, por causa de baixo aqui na região inferior da mama, começa a dar assadura, começa a dar acne. O sutiã que ela começa a usar são sempre sutiãs ou tops muito reforçados, que pesam muito aqui. Fica, também a gente tem até marcado aqui a região do ombro pelo peso. Então, são vários sintomas. Muitas vezes elas passam em ortopedista para avaliar esse problema que dá em região lombar, em região cervical. Interessante. São vários sintomas que acabam acarretando. E a dificuldade, uma paciente dessa não consegue ter uma qualidade de vida boa, não consegue praticar atividade física, chega a ser limitante, né? Agora, também o fato de achar grande ou pequena a mama é muito subjetivo. É claro, dela a gente percebe que mas é muito subjetivo. Uma pessoa pode falar assim, às vezes não ser tão grande e falar, não, mas é desconfortável, quero operar para diminuir. É bem subjetivo. Muitas vezes tem paciente que tem só flacidez que já incomoda, não é grande, mas ela é muito baixa, caída. Tá. Não dá um caimento num biquíni, numa roupa, num sutiã. Então, muitas vezes é só tirar a pele, não precisa fazer uma redução mamária propriamente dita. A gente chama mastopexia, que é só levantar a pexia de levantar. Para melhorar o formato e a qualidade dessa mama dessa paciente. Muito bom, interessante. Vamos lá, Vamos ver aqui. Natureza Conecta. Olha, a organização que combate a exclusão social por meio de terapia assistida por animais. Fala pra gente, olha aqui, a Daniela que está aqui com a gente. Daniela, fala pra gente o que é exclusão social de crianças e adolescentes por meio de terapia assistida por animais. Como que funciona? Nós somos uma organização social e a gente trabalha com a missão de excluir os jovens e as crianças e adolescentes que foram vítimas de abusos, violência doméstica, negligência, por meio da terapia assistida por animais. E onde a gente trabalha? Em casa de acolhimento e na Fundação Casa. Interessante. Mas vocês usam animais para fazer essa terapia? Isso. Os animais são chamados de coterapeutas. Tem uma equipe de psicólogo e pedagogo e uma pessoa responsável pelos animais. Mas o animal, ele se coloca como um facilitador, vamos dizer assim, nesse processo todo. Porque como a gente está falando de crianças e adolescentes que sofreram coisas que, provavelmente, por seres humanos, muito próximos a elas, família tende a se fechar. Tá. E isso, com outro ser humano, é muito difícil você ter esse lugar lá dentro. Ser um ser humano fazer isso. Então fazer você traz esse o animal para fazer isso. O animal, ele entra nesses lugares, assim, de uma forma que a gente não consegue. O animal é a natureza, em geral, né? Sei. De um jeito que a gente não consegue. E que tipo de que animais que vocês usam? São animais de fazenda. Animais isso que de é mais fazenda. inovador, né, aqui. Né? Porque o cão a gente tem cães também, mas a gente tem cavalos, cabras, vacas e porcos, Você tá brincando? Juro. Vaca também? Vaca também. Gente, mas peraí, você vai fazer esse trabalho de numa casa e tal. Você leva a vaca até lá? Não, é assim que funciona. A gente tem uma fazenda... Não. É curioso, né? A gente tem uma fazenda. Tá. E eles moram lá, esses 35 animais. Hoje são 35. Que animais é? Vaca, cavalo? Isso. Cavalo também tem? Cavalo tem. Cavalo também? Cavalo, cabra, porcos, codornas e cães. Codornas e cães. Gente, que demais. E a gente tem parceria com as instituições. Tá. Então, casas de acolhimento da região e a Fundação Casa. No caso das casas de acolhimento, é um programa terapêutico. Então, eles vão toda semana... Toda semana lá. O próprio abrigo, né? Leva eles toda semana lá e a gente faz um programa de, no mínimo, 6 meses a 1 ano, depende de cada caso. E no caso da Fundação Casa, como eles estão privados de liberdade, a gente leva até lá. Então, vocês levam até lá. Aí, sim, no caso da Fundação Casa, sim. Aí, esse trabalho é feito com essa interação com as crianças, com os adolescentes? Isso, com os animais. E junto com essa equipe também, a equipe humana, né? Os psicólogos e os pedagogos. E eles alimentam, eles brincam? Eles interagem, assim... Depende, porque como a gente atende de 4 anos até 20, que é o caso da Fundação Casa, aí tem que adaptar isso para a linguagem daquele momento daquele indivíduo, né?
mas vai desde essa interação, limpeza, banho, até uma questão mais de simbologia, de aprendizado mesmo, de manejo, que pode até vir a se tornar uma profissão para aquele jovem, por exemplo. Pode despertar nele alguma coisa. Pode. Que coisa interessante. Agora, e vocês percebem, tem elementos que dá para vocês perceber que há uma mudança de repente? Sim, a gente tem avaliações, né? Esse modelo que a gente faz hoje é um modelo que já existe nos Estados Unidos. Ah, sei. Desde 47, há quase 80 anos, né? 70 e poucos anos. E então eu vivi isso lá. Você conheceu isso lá? Na verdade, eu já tinha essa ideia, mas assim, desse modelo que a gente faz hoje, vem da Green Chimneys, que é essa organização americana. E aí, durante a pandemia, eu me reunia com o diretor deles, e ele ia toda semana, olha, funciona assim, assim, precisa disso e daquilo e tal. E ele foi passando. E então a gente tem eu trouxe esse método avaliativo, que a gente faz questionários, e junto isso com a equipe também de referência da instituição. E a gente vai avaliando o desenvolvimento dessas crianças e jovens de acordo com isso. É muito interessante isso. É bem bacana, porque você vê o animal entrando, exatamente isso, entrando em lugares que a gente não consegue. Porque, às vezes, tem coisas que são indizíveis, né? Tem coisas que eu vejo que acontecem. E esse público, exatamente esse público, é um público invisível. É verdade. Para a sociedade em geral, né? São crianças que, às vezes, nascem em abrigo, ou vão para lá bebês. Ou estão por lá porque tem muitas histórias, o pai matou o irmão. Enfim, mas são coisas bem, assim, delicadas. E como você estava falando, tem coisas que às vezes não dá para você conversar sobre isso. Não dá para você falar. Não dá, não é falado isso. E no subjetivo, com o animal, de repente, até um animal, de repente, possa virar óbito, você pode trabalhar o luto, coisa que você não faz isso falando. E deixa eu te falar uma coisa, eles têm esse encontro com esses animais a cada semana. Vai criando vínculo, criando isso vínculo. Também ajuda, porque normalmente são indivíduos que têm dificuldade de criar vínculo pela história que vieram. Isso. Então, quando eles vão se vinculando ao animal, isso abre um espaço para eles se vincularem de novo às pessoas também, porque não tem essa diferença. Demais isso, gente. Olha, então, onde que é a fazenda? Aqui Itu. Uma hora de São Paulo. É pertinho. Vamos lá conhecer. É verdade. Quando fala de a terapia com o animal, a gente pensa geralmente a ecoterapia, né? Que tem a montaria. Montaria, aquela coisa. Trabalho ótimo com autista, Down. Cria uma conexão que muitas vezes o autista não conecta com o humano mesmo. Sim. Olha que interessante. Com a ecoterapia. E a gente está vendo os jovens lá mudando. Tá vendo? Olha que coisa. Vamos lá que tem mais coisa aqui, gente, ó. Ceratocone é uma coisa interessante. Ceratocone, conheça os sintomas da doença que afeta a visão de jovens. Uma coisa interessante. Mas ceratocone, porque meu irmão tinha, eu tenho um sobrinho que teve ceratocone, tem ceratocone. O que é ceratocone? Ceratocone é uma alteração da curvatura da córnea associada a um afinamento. Então a córnea vai afinando, né? Por volta dos 14, 15 anos começa a aparecer. E aí ela vai indo para frente. E isso dá astigmatismo, perda de visão, às vezes dá até cicatrizes. E a pessoa fica com uma córnea irregular e perdendo a visão. Está muito associado com a alergia na infância, que coça o olho e tal. Então a gente sempre fala, quem tem ceratocone não coça, né? Porque vai fazer progredir. Ela vai ficando num formato de cone mesmo. Um cone, vai afinando e indo para frente. E aí a pessoa, porque como a córnea que entra a luz pela córnea, ela não é mais reconhecida a imagem. A córnea tem 40 graus em média para fazer o foco. Então ela vai para 50, 60, 70 de graus de curvatura, né? E isso é muito comum. 1 em cada 2.000 pessoas aqui no Brasil tem. 1 a cada 2.000, pouco, né? Muito frequente. E hoje em dia tem casos que vão para transplante de córnea. Isso. E com tratamentos mais novos, o implante de anel corneano, o mesmo crosslink que endurece a córnea, né? O implante de anel ele melhora a curvatura. E o crosslink, que é um colírio com luz ultravioleta, ele endurece a parte anterior da córnea. Aí ela não deforma mais. Não progride mais. Então, se você pega no começo e faz esses tratamentos, você consegue, até no meio, começo e meio, você muda a curvatura e estabiliza. Né? Estabiliza. E quanto antes ele aparece, pior. Quando aparece por volta dos 13,
14 anos, ele normalmente vai até os 30 para uma perda de visão. Você sabe que meu sobrinho, com 13 anos, teve que fazer transplante de córnea. Ele perdeu a visão por causa de ceratocone, perdeu a visão. Cláudio, meu sobrinho. E ele perdeu a visão, fez até o transplante aqui em Sorocaba. Sorocaba, né? Mas hoje, com esses tratamentos novos, Então, o número de transplantes eu fazia 10 por mês. Hoje a gente faz 1 por ano, para você ter uma ideia. Por causa dos tratamentos novos. Então, o chamado, eu não sei se me corrija, é o anel de Ferrara, que é a anel de Ferrara. O anel de Ferrara, o Ferrara, que é um médico de Belo Horizonte, ele viu um anel que foi inventado nos Estados Unidos para corrigir miopia e colocou para o ceratocone. O desenvolvimento do anel é brasileiro, né? É brasileiro. O ceratocone é brasileiro. O ceratocone é brasileiro, olha que interessante. E ele, hoje, no mundo inteiro se faz, e aqui no Brasil é um dos lugares que mais faz, porque se desenvolveu. Belo Horizonte, Isso, eu lembro. e é uma maravilha, já vi casos... Nós inventamos avião, vai inventar o anel. Mas é muito legal, assim, evitar o transplante. Em muitos casos, a gente vê a pessoa deixar até de usar lente, usar óculos, corrige até o grau. Não é comum, né? Às vezes é só para melhorar a curvatura e adaptar uma lente e tal, porque também com as novas lentes de contato, a pessoa volta a enxergar. Porque, na verdade, o problema também do ceratocone é que a lente de contato é mais complicado, né? Por causa da curvatura. Antigamente tinha lente dura e gelatinosa. Dura e gelatinosa. Hoje tem lente escleral, lente mista, lente combinada. Né? Então, hoje tem lentes, sei lá, 15 tipos de lente que você pode adaptar. Então... Né? Então, é melhor adaptação. Só que se a pessoa tem a curvatura muito alta, 60, 50 e pouco e tal, você faz o anel, regulariza a curvatura e consegue adaptar uma lente para ela voltar a enxergar. Beleza. É muito legal, é muito moderno mesmo. Muito interessante. Tem jeito, então. Tem jeito, então. E quem tem irmãos, primos, etc., é bom nessa idade, 12, 14, começar a levar no oftalmologista para ver se tem algum tipo de... Às vezes tem um astigmatismo que começa a evoluir, tem alergia, coça junto, pode dar o ceratocone. Pode. Você é de Minas? Não, mas meus avós sim. Ah, é? Da onde? De Muzambinho. Sextorção? É, tá certo. Sextorção? É. Assim que lê. É. Sextorção, ameaça de chantagem com conteúdo íntimo na era digital. Como se proteger, enfrentar e buscar justiça contra a chantagem online. Interessante. Que coisa. Existe um nome para isso, então? É extorsão sexual, né? Extorsão sexual, é sextorção. Que é quando a pessoa tem um vídeo íntimo e tal, e ela começa a extorquir a pessoa. Às vezes nem tem. Às vezes nem tem. Não, não sei se você já recebeu um e-mail assim, sei que você traiu e tem uma foto, clica aqui no link. Ah, não, nunca recebi, pelo amor de Deus. Não. Eu não vou acreditar. Enquanto tá tudo bem. Não tenho. Então, isso acontece muito, né? Aí a pessoa clica, instala um tipo de um vírus, um malware no seu computador, ela rouba sua senha, seus dados, e aí pode acontecer a extorsão, né? Então, a curiosidade, às vezes, né, coloca a gente numa situação difícil. Aí tem a extorsão por meio de foto. Você pode, às vezes, estar se relacionando com alguém e você terminar o relacionamento e a pessoa resolver se vingar ou te humilhar e fazer esse tipo de chantagem. Às vezes, a pessoa faz um catfish com você. Então, ela se passa por uma pessoa... O que é catfish? Catfish é você se passar por uma pessoa para conquistar. Ah, entendi. E aí, depois, você usa as fotos que a pessoa te mandou no momento de romance contra a pessoa. Vai mandar no nude, é isso que é o problema. A pessoa conhece, no outro dia já está mandando nude. E tem os deepfake, né? Que são... que é o problema. Então, aí, às vezes é mais por diversão, isso é muito adolescente que faz, que usa a foto da pessoa em situação de pornografia ou de nude mesmo, né? E a pessoa não tem nem como se defender. Mas divulgar uma imagem íntima é crime, não é? É crime. É crime, né? Não é? Esse dia teve uma pessoa que divulgou também uma imagem da intimidade da pessoa. É considerado crime, você não pode fazer isso. Né? Não tem ainda uma lei para sextorção em si, mas ela enquadra em outras leis, como extorsão, como a privacidade, né? Então, ela vai se colocando em outras leis. Mas é crime, sim. Então, é bom porque as pessoas sabem, não adianta você falar, eu vou... negócio do Genequine, que eu li, foi o negócio do Genequine. Foi isso que eu do Genequine, que foi o rapaz
liberou as fotos que eram fotos íntimas que dele e tal, e ele vai processar o rapaz, ele vai ser processado porque liberou fotos íntimas de uma pessoa. Teve a Carolina Dickmann, que foi a lei Carolina. A lei, sim. Ela levou o notebook para fazer uma manutenção e o técnico se apropriou das fotos dela e resolveu fazer chantagem. Jesus Cristo, olha que coisa, olha. Agora eu tô lembrando, lembra, a gente levava filme para revelar. Gente, o pessoal podia fazer cada coisa com isso. Agora que eu estou pensando. Podia fazer cópia para a pessoa, não é? Isso aí, que perigo, né? Podia fazer cópia para a pessoa e tal. Mas agora Aquele é que pior. revelava e ficava aparecendo na vitrine, lembra? Então... Esse que era o pior. Você ia lá e Mas ficava... agora, com o mundo digital, fica tudo muito exposto. É verdade. Né? Então, qualquer um pode se apoderar da sua foto para usar num catfish, inclusive, se passando por você. Passando pela pessoa. Né? E pode manipular a sua imagem, né? Agora, com essa coisa da inteligência artificial, nunca você vai saber se é real ou não. Incrível, se é real ou não. Exatamente. Né? Agora, é importante que as pessoas saibam que se você quiser chantagear, extorquir ou até por raiva, né? Geralmente o pessoal libera foto íntima de alguém por raiva, né? Se você fizer isso, você pode ser penalizado, né? Sim, você precisa de provas. Então, print serve, conversa serve. Ah, tá. Então, você tem que se munir de provas e procurar um lugar correto, né? Tem a SaferNet, que é uma organização que faz esse trabalho de apoio. Né? Tem o Disque 100, que também... Que é de denúncia, né? Que também faz isso, que pode ser anônimo. Né? Tem as polícias, a militar, a civil. Isso. Tem o Conselho de Proteção da Mulher e tem o Conselho Tutelar no caso de criança. Então, né? A gente tem aí muitos órgãos. Tem muitos canais que você pode... Tem a Delegacia de Cybercrime também. Isso também. Então, tem muitos canais aí que você pode estar denunciando. E mesmo usar a imagem. Tem gente que às vezes pega a foto de alguém, faz um Facebook, Facebook fake. Instagram, né? Instagram. Faz um Instagram, de repente, passando por aquela pessoa. E 45% dos abusadores, eles cumprem as ameaças. Então, não fica 45% cumpre a ameaça? Sim. Olha pra você então, a gente não deve ficar esperando esse negócio ir muito além, porque tem coisas que chegam anos. Isso. E não ceder à extorsão, porque se você cede à extorsão... Tá alimentando. Pronto. Ela vai aumentar, e o silêncio dá força ao abusador. Né? Então, você precisa procurar ajuda. Importante falar isso, importante mesmo. Nossa, muito bom. Muito bem. Gente, o pior é que eu não estou falando nada. Aí. Vamos lá. Porco-terapeuta, isso pode? Pode. Esse porco não é de vocês, não, né? É de vocês? Ele tem nome? Tem a Peppa. Ah, a Peppa, mas a Peppa Pig da Peppa. Você já sabia. É uma porca, então. É uma porca. Uma porquinha. Interessante. Um porco-terapeuta. Você estava falando justamente dos animais, eles acabam sendo ajudando na terapia. Sim, eles são coterapeutas, né? Eles são facilitadores do processo. Tem que ter... Daí o profissional da área da saúde mental. A gente tem pedagoga, porque a gente também faz atividades pedagógicas. Esse público é um público que muitas vezes, na maioria, são defasados de aprendizagem, mas não por questões cognitivas, por bloqueios emocionais mesmo. Então, a gente tem uma pessoa que acompanha, tem uma pedagoga que acompanha isso, e a psicóloga, que também é quem avalia tudo. Mas o porco pode, sim, ser um coterapeuta. Ele pode trabalhar junto com essa equipe. Pode ser um colega de trabalho. Deixa eu falar. Mas com o porco, como que o porco ajuda, né? Como que o porco ajuda? Não, mas então... Ele é afável, né? Se ele é... O porco é interessante. Para quem já viveu com porco, já sabe que o porco, ele é muito dá para você interagir. Primeiro, ele é bem inteligente, né? Ele é um animal bem inteligente. Né? Muito, bem inteligente, bem curioso. Então, isso ajuda. Como ele ajuda, estabelecendo esse lugar seguro para criança poder falar, poder ser ouvida, ele se sentir seguro. Um olhar não julgador, normalmente essas crianças e adolescentes também já vêm fechadas assim, criança de abrigo, jovem da Fundação Casa. Já tem um rótulo. Já tem um rótulo. O animal não tem isso. Então, ele abre essa possibilidade
para aquele indivíduo de ser mais do que uma criança que está no abrigo ou um jovem que cometeu um ato infracional dentro da Fundação Casa. Só isso já muda muito. O julgamento não já tem é muito bom, porque você começa a entrar... E o que você sabe, como ele é muito... O porco é afável, né? Tem porco bravo também, viu? Tem porco bravo. Dá para você interagir, dá para você... E o porco é um animal bonito, bonitinho, né? É um animal bonitinho. E é interessante que... Mas essa interação, ela se dá... a criança, o adolescente e tal, mas o mais jovem, ele também consegue essa interação com os animais? Sim, consegue bastante. Consegue. Só que aí a diferença são os tipos de intervenção. Para a criança é algo mais lúdico, que ela nem consegue mensurar ainda direito. O jovem já é um papo mais... Papo reto, igual eles falam. É um papo mais reto, assim. Mas ainda assim, o animal, o porco, por exemplo, pode entrar nesse lugar que eles não entram contra as pessoas. E o sistema todo está fechado para isso, né? Então, é como... A gente lida com traumas transgeracionais. Então, você vai ver, assim, o vô, o bisavô, ele já tinha esse perfil, já estava tendo esse tipo de comportamento. Então, se você não quebra esse olhar, você não consegue atingir, porque aquilo só se repete. É verdade. Interessante. Sabe, eu vou contar um caso. Minha mãe uma vez entrou no chiqueiro lá, minha mãe cuidava dos porcos lá em casa, e o porco mordeu ela. O porco mordeu a minha mãe, e o meu pai levou, o meu pai ficou com tanta vergonha de falar no hospital. Que ela tinha levado. Aí ele chegou e falou assim, o médico perguntou, o que foi que aconteceu? Ah, não, ela esbarrou no freezer lá de casa. Ela falou, mentira, foi o porco mesmo que me mordeu. Ela falou, melhor falar que foi o porco, ele vai achar o quê do freezer lá? Não, ele falou, não, ele vai achar que o freezer está todo arrebentado. Vamos lá, mano. Jovem mostra resultado de cirurgia para retirar excesso de pele após perder 55 quilos. Olha, do jeito que isso aí... Olha aqui, gente, deixa eu ver, olha aqui. Ela ficou assim e... Ela tinha esse excesso isso de aqui. peso. Ela fez cirurgia, mas primeiro ela fez cirurgia, fez uma bariátrica, o que é que ela fez? Fez provavelmente bariátrica. Bariátrica, né? E aí evoluiu com toda essa flacidez, esse excesso de pele em região abdominal. Aí nessa imagem, obviamente ela fez uma abdominoplastia, né? Que é aquela ressecção de pele, tira todo o fuso de pele do umbigo para baixo. Então faz um corte grande aqui embaixo. Na região infraabdominal, quase fica escondido. Um ossinho até o outro, Fica bem baixinho, depois biquíni, calcinha, acaba escondendo. E aí reposiciona, faz um furinho de novo aqui no abdômen para fazer um umbigo de novo. Para fazer um umbiguinho novo. Faz um umbigo de novo. Quando ainda a paciente, pela espessura da pele dela, ela ainda Mostra não de tinha... novo aqui, gente, coisa aqui. Ela não tinha gordura, mas muitas vezes a gente associa com lipoaspiração. Olha a cintura dela. Olha aqui. Ficou. Olha. Ela perdeu 55 quilos, é uma pessoa. O rosto dela, olha como ela... E na grande maioria ainda desses casos, como vai fazer abdominoplastia, a gente faz uma aplicatura já do músculo reto abdominal para dar uma firmeza mais forte aqui de todo o abdômen. Então, tem o músculo reto abdominal, ele afasta um pouquinho, então... Como ela já teve provavelmente um peso muito grande, já afastou a diástase. Como uma gestação, na verdade, o excesso de peso, né? Que é um volume muito grande abdominal. E aí a gente faz uma aplicatura, amarra desde aqui do chifóide até aqui embaixo para dar uma estabilidade. Amarra isso? Amarra? Dá uma sutura contínua do comecinho até o fim aqui embaixo. Aí volta, fica com... Aí fortalece, Interessante. Toda vez que a gente faz abdominoplastia, já... faz a correção da diástase. Doutor, esse excesso de pele é tirado por baixo, então? Tirado por baixo. Mas das costas, como que você faz? Tem coisa das costas também? Em alguns casos, na grande maioria, não tem necessidade de fazer a região dorsal, mas quem perde muito peso, que nem, por exemplo, essa paciente, tem a cirurgia, que é a torsoplastia, que faz também, segue a linha do biquíni atrás, faz como se fosse um asa delta atrás, e tira um fuso de pele atrás também. Nossa, que interessante. 360, aí começa pelas costas, tira e depois vira de frente, complementa e faz a abdominoplastia. Isso tudo numa cirurgia só? Numa cirurgia só. E no caso dela, eu não sei se ela fez a mama junto, mas muitas vezes a gente associa com a mama junto também. Nossa Senhora! É a cirurgia tripla que a gente fala, que é abdominoplastia, lipoaspiração e mamoplastia.
que dá para fazer os 3 juntos também. Paciente pequena, não tem muito excesso de gordura para lipoaspirar, então... Doutor, mas uma pessoa que não fez, de repente, não precisou passar por lipoaspirar... com cirurgia bariátrica, mas ela se incomoda com o tamanho da barriga, ela pode fazer também uma cirurgia Pode dessa? fazer, muito comum nas mamães, tiveram 1, 2, 3 gestações, evoluiu com muita flacidez de pele, tem entre as 4 cirurgias que a gente mais faz, que é abdominoplastia, lipoaspiração, próstata de mama e mamoplastia. Sei. Então, é uma cirurgia rotineira que, com o advento, igual que a população vai envelhecendo, hoje em dia também a população ela está ganhando peso. Não se alimentar bem, essas comidas todas de embutido. Então, vão engordando e está aumentando o número de cirurgias bariátricas. E de você falou, Rodolfo? Bariátricas. Só emagrecer Então, pela aí, cirurgia? a gente sempre preconiza fazer a cirurgia plástica com peso ideal. Tá. A cirurgia plástica não é para emagrecer, ela é para melhorar o contorno corporal. Então a tem que gente dar uma sempre emagrecida. faz uma bioimpedância para ver a quantidade de gordura visceral, porque muitas vezes a gente vai fazer uma abdominoplastia, puxa a pele, deixa esticadinho, mas a barriga ainda está estufadinha, que tem muita gordura visceral, e fica com um aspecto ruim o abdômen. Gordura visceral é aquela gordura que está lá dentro. Está lá dentro que a gente não consegue tratar, nem corrigir. É sempre do músculo para cima que a gente faz o tratamento da gordura. Obrigado, doutor Tarek, muito obrigado por estar aqui. Eu agradeço mais uma vez, é um prazer. Muito obrigado. Quero deixar aqui o Instagram do doutor Tarek, procura lá, né, e realmente uma palavra abalizada sobre cirurgia plástica, @Dr. Tarek Nassif. Tarek Nassif, como está aparecendo ali. Muito obrigado, doutor. Obrigado. Perfeito, eu que agradeço. Professora Kátia, muito obrigado. Obrigada, muito bom, viu? Muito bom mesmo. Olha, obrigado. Eu quero que... Olha o Instagram dela, como que é fácil e como que é. É Catita, na verdade. É Catita. Catita, mas é cat de gato. Que é cat, gato. Underline, underline... Pronto, Catita, olha lá. Muito interessante, gostei desse. Obrigada. Obrigado, viu? Obrigado mesmo, viu? Doutor Renato, muito obrigado. Muito bom. O senhor é muito simpatia. Obrigado aqui, ó. Doutor Renato, atenção, você vai entrar no site do Doutor Renato, é drrenatoneves.com.br, e no Instagram é @RenatoNevesMD. Isso. E também tem Neves Center, @Neves Center. Isso. Neves Center também. Obrigado, doutor. Daniela, interessantíssimo isso. Olha, interessante. Obrigada, foi eu. Olha, obrigado, ó. Um prazer. Um prazer nosso aqui de receber coisa tão interessante aqui, ó. O site é naturezaconecta.org.br, naturezaconecta.org.br. E o Instagram é @_naturezaconecta. Isso aí. Obrigado, viu? Estamos de volta aqui no Bendita Hora. Olha quem está com a gente, o doutor André Araújo Ferreira Martins, a doutora Michele Werneck, a doutora Selmara Catalano e o José Armando Vanucci, aqui conversando aqui, muito bom. Eu vou lá conversar com o... Você botou o café, vai esfriar agora. Eu trouxe o café, não, vai ficar muito... Nina, os desafios e os impactos à saúde da mulher. Olha, vamos ver uma coisa aqui. Vou falar com a Michele. Sim. Olha aí. Essa coisa da liderança. A mulher está muito mais protagonista, está muito mais à frente e tal. Há um impacto na saúde da mulher que de repente possa ser sensível, uma coisa assim? Sem dúvida, padre. Nós temos estudos que comprovam de que a cada 10 indivíduos com a saúde mental comprometida, 7 são mulheres. Por quê? Porque mulher... Por conta da dupla jornada. Por conta... é multifatorial, mas nós temos a dupla jornada, né, que é um dos fatores principais. Que ninguém vê, né? Essa dupla jornada invisível, que é cultural, não importa. A mulher trabalhando em casa não é considerado trabalho, né? Essa coisa, né? Exato. E mesmo que seja considerado trabalho, seja valorizado esse trabalho, é muito trabalho para uma pessoa só. Então, essa dupla jornada traz consequências, sim, para a saúde mental. Não tenha dúvidas em relação a isso. E a depressão, tem estudos deste ano que comprovam que as mulheres são mais afetadas. A cada 10 indivíduos, 7 são mulheres. Meu Deus do céu, olha que coisa. Agora, mas existe política pública, existe alguma coisa que de repente
já tenha essa visão, já tenha essa sensibilidade para isso? Nós temos políticas públicas para garantir e assegurar os direitos das mulheres no mercado de trabalho, mas eu acredito que o grande foco seria a reforma íntima, no sentido mesmo das famílias se sensibilizarem, porque é cultural, né? Nós evoluímos enquanto sociedade e a mulher continua com essa dupla jornada e um papel que sobrecarrega, não tem jeito. Então não adianta uma legislação perfeita se em casa você não tem ajuda. Você fala reforma íntima é na casa, o marido, os filhos, não só fala marido, mas os homens, mas os homens. Geralmente isso. Família, né? A família como um todo, né? Eu venho de uma família que a maioria é composta por mulher. Só que algumas mulheres colaboram mais do que as outras. Então, talvez a empatia de dividir com essa mãe, com essa irmã, essa rotina, ajude positivamente e diminua esses casos de transtorno mental que acabam afetando a saúde de forma significativa. E tem uma outra coisa também, a mulher é impactada num momento da vida, por causa da menopausa, de uma forma muito, muito grande mesmo. Coisa que, de repente, um homem não se sente muito, não. Mas a menopausa é uma virada na vida da mulher. A mulher oscila muito. Eu não sou médico, mas eu lembro das matérias que eu fiz. A mulher oscila, né, durante a vida, o ciclo menstrual, né? O hormônio sobe, o hormônio desce, o hormônio, né? Isso durante um mês. O homem vai lá quase que voa o cruzeiro a vida toda, né? Chato a vida toda. Maternidade também, né? Maternidade também, que é uma... Então, eu concordo que eu acho que a família tem que sentar e verificar, né? Essa jornada ali do caso da mãe ou da mulher, ver se ela está sendo sobrecarregada ou não, para entender, né? Será que ela precisa diminuir esse protagonismo dela em casa também, ou seria às vezes até no trabalho, né? Às vezes também essa busca incessante de tentar sempre... Acho interessante porque a família... Um autoconhecimento, né? E entender onde ela está inserida. Família, né? A família entender. Isso que você está falando, doutor, é interessante, porque a família fala, nossa, mas você está sempre cansada. Claro que está sempre cansada, tem que estar sempre cansada, né? Trabalho até dizer chega. E é complicado ter que pedir. É verdade. Não é só precisar da ajuda, mas você olhar em volta e ninguém eu vejo que se oferecer para ajudar e você ter que pedir. Esse protagonismo da mulher foi muito bom para ela, porque ela ganhou o mercado de trabalho, mas ela também vem pagando um preço muito caro por isso, né? Então é entender essa inserção dela na família. Diferente. E no mercado. Eu acho que a evolução nossa, masculina, eu me ponho muito nesse lugar de tentar... o que eu posso fazer, né? Com minha mulher e com minha filha para não ser um machista, para não ser... Tem uma menina. Uma menina. E eu fico muito nesse lugar, assim, né? Uma menina que hoje tem 19 já é uma mulher, né? Então, é verdade. As conversas são outras. E a gente precisa se rever mesmo, né? Porque a gente vem de uma bagagem cultural ali de passar coisas para a mulher. Eu lembro uma vez, a minha filha tinha 8 anos. Ela caiu, eu estava do lado dela, eu estava no quintal, ela andando de bicicleta, ela caiu e bateu o cotovelo, quebrou o cotovelo. Doeu e ela gritou, eu do lado, ela gritou, mãe. A mãe estava 2 andares para cima, tomando banho. E ela só foi se acalmar quando a mãe chegou. Interessante, né? Então, talvez a tripla jornada, porque tá na casa e ainda tem essa pressão, né? E também porque o ser humano ele vai se adaptando à rotina. Então, a mulher, ela pode comandar uma grande empresa. Chegou em casa, às vezes não dá nem tempo de pedir ajuda, porque ela já se condicionou àquela rotina maluca, então ela acaba fazendo tudo sozinha e realmente só para quando o corpo para. Quando o corpo dá sinais. Dá sinal, é verdade. Então, o ser humano se condiciona, né, a muito trabalho, ou a pouco trabalho também, ou a sair de férias feliz. Enfim, esse consenso realmente é muito preocupante. É verdade. Porque eu acredito que só a reforma íntima, não importa. Nós já temos leis robustas de proteção à mulher, nós temos leis empresariais, políticas empresariais que abarcam todas essas questões. Mas o problema realmente é a rotina familiar. Muito bem. Tem mais coisa aqui pra gente ver. Impacto do estresse emocional nas doenças de pele desafia a dermatologia. Opa, doutora
também agruras mentais. Então, é verdade isso? Que de repente a gente passa, coisas emocionais passam a afetar a pele da gente também? É muito comum a quantidade de doenças dermatológicas, né? Que são desencadeadas, não necessariamente causadas, mas desencadeadas por algum problema emocional, uma perda na família, né? A perda do marido, da esposa, algum problema financeiro muito importante, não é só questão familiar ou doença. A questão que a gente vê muito, que o pessoal fala, a psoríase é uma coisa que o pessoal fala, isso é emocional. É emocional a psoríase? Tem esse gatilho, não é o único gatilho, mas tem. Psoríase tem, vitiligo tem. Vitiligo. Aumenta o vitiligo quando a pessoa está mais estressada, né? Desencadeia e aumenta. A gente tem alopecia areata também, aquelas quedas de clareira. Está ligado a estresse. Também tem relação com o estresse. A própria queda de cabelo é fluido, né? Que a gente pode ter por infecção, por alteração hormonal, mas pode ter também por situações de estresse importante. Estresse físico ou mental. Na verdade, o estresse, ele vai muito além da questão só emocional, porque quando você tem um estresse, e pouco importa, tá? Se você foi assaltado ou ganhou na loteria, for bom ou ruim. O estímulo exagerado, ele vai, a partir do momento que ele vira um estímulo químico, ele é basicamente o mesmo, né? A batedeira no peito, o suor nas mãos, tudo isso acaba sendo químico mesmo e acaba interferindo no funcionamento de vários órgãos. Então, a gente tem hormônios que são desencadeados, são liberados com situação de estresse. E a história do hormônio, eu gosto de falar bastante do cortisol. O cortisol é... Esse que deixa a gente acordado. É quando a gente levanta, a gente... Exatamente. Ele é alto de manhã, por volta das 8 da manhã, e ele é baixo à noite. E é ele quem determina se é dia ou se é noite. Esse ciclo circadiano aí de 24 horas é determinado exatamente por essa concentração dele. E ele é um anti-inflamatório, ele é um corticoide endógeno, aquele que você mesma produz. Ele é um anti-inflamatório? Anti-inflamatório. Aí quando você tem uma situação de estresse super importante, você vai ter um tiro disso, ele vai lá para cima. Por um determinado momento você vai ter um efeito anti-inflamatório dele, claro, mas um dia ele desce. E a hora que ele desce, a gente tem o rebote ou o gatilho de todas essas doenças inflamatórias. Se a pessoa já tem uma predisposição, né? E aí leva em conta a questão genética, herança familiar. Eu brinco que herança nunca é dinheiro, né? Tem sempre umas coisas meio esquisitas dessa história, é o que menos vem, né? É o que menos tem. E aí você acaba desencadeando esses quadros e muitas vezes cutâneos. Na verdade, não só cutâneos, mas é que a pele é total visível. Agora, a questão muito estigmatiza muito a pessoa, né? Então, que acaba piorando a questão emocional dela. Então, acaba virando uma bola de neve, né? Porque eu tô vendo manchas, essas manchas, mas mancha ligada a fungo e tal, porque pode também haver uma queda da... Imunossupressão pode também. Né? Pelo mesmo mecanismo, né? O corticoide é um imunossupressor, então no momento, de repente, do estresse, você acaba tendo uma diminuição de defesa. É comum você ficar doente depois de um período de estresse, né? Sempre... Há umas semanas e aí você ou tem uma gripe, ou você tem uma infecção intestinal, urinária, alguma coisa assim. Tá falando uma coisa interessante. Já viu esse negócio que quando a doença sempre piora de noite? Sim, porque você não tem... Porque você não tem o cortisol? Asma, crise, coceira, nervos, alergias, febre. À noite. Tem à noite. Porque é quando o seu remédio natural está lá. Mas você melhora também depois do sono. Sim. Eu tô gripado. Se eu durmo, eu acordo um pouquinho melhor. Aí o hormônio foi meu sono. Quando você tem que passar mal, você passa de noite. Raiva disso. De noite. Pronto-socorro só é cheiro. De noite, então. De noite. Quem nunca? Mas você passa bem o dia inteirinho. Aí de noite que você começa a passar mal. Que tem fila na inalação, né? Então, coisas assim. Impressionante. É sempre à noite. Impressionante. Mas é por conta dessa mudança, não é só o cortisol, a gente tem outros hormônios também que interferem, inclusive nessa história do sono, né, vigília. Por exemplo, você não pode tomar corticoide à noite. Se você tomar corticoide à noite, você não dorme, porque o seu corpo é dia. Então tem um horário certo para você tomar, que é aquele horário mais natural, né, mais adaptado ao funcionamento normal do seu corpo, me ensinaram uma vez que de manhã, quando você acorda, abre a janela, olha pro sol, eu faço isso todo. Claridade também. Olha pro sol, regala o olho, olha pro sol, deixa o cortisol subir bem, né? A luz tem essa interferência. A gente precisa do escuro para dormir, sim.
entendeu? E precisa da luz, Da luz, que é um outro problema com relação a quem fica muito preso dentro de casa. Agora, trabalhando em Home casa, office, né? você acaba estragando um pouco disso. As questões de depressão são super importantes em países, por exemplo, onde você não tem a luz do dia por muito Olha que tempo. interessante. Então, tem luzes, né? Você compra as lâmpadas Para para ter simular. que simulem a luz do sol, para você ver entrando assim por uma porta, sabe? Alguma coisa assim, para diminuir os fenômenos depressivos. Então, tem sim uma correlação muito importante. E a pele, ela acaba sendo essa exposição, ela é a ponta do iceberg, né? Então, onde você vai ter a manifestação visível, porque ela não acontece só na pele, né? Você vai ter a hipertensão arterial, você vai ter a colite, cada um manifesta essa coisa do estresse de alguma forma, diferente, não necessariamente da mesma, mas a pele, a boa parte das doenças inflamatórias, se não são desencadeadas pelo problema emocional, acabam sendo pioradas e piorando o problema emocional porque é visível. Se você tem alguma coisa no seu estômago, ninguém vê, ninguém te pergunta nada. Ninguém pergunta nada. Mas se você tiver uma pinta na ponta do nariz, a pessoa é capaz de falar com você olhando para a pinta e não te olhar nos olhos. É verdade. Então, por conta dessa exposição, Eu agora entendi né? por que minha avó sempre falava, vai pro sol, toma sol. Empresários consideram... Note demais, não sabia disso não. Empresários consideram o retorno da TV Tupi após 44... Gente, eu não acredito. Um grupo de empresários de comunicação está considerando o retorno da primeira emissora de televisão brasileira após 44 anos fora do ar. Claro que é a marca. A marca, né? Vai ser a marca. Mas nem é o pessoal do Diários Associados. Não. É um grupo ainda que você não tem muitas informações ainda, né? Mas a ideia é montar uma TV com base na internet, com toda essa estrutura de programa de auditório, com programas musicais, e buscar algo que era mais espontâneo lá atrás, né? Que era aquilo que era da TV. Era menos ensaiado, que era mais improvisado mesmo, mais né? improvisado. E aí tentar depois criar como uma rede, né? Mas esse daí é um sonho antigo, né? A volta da TV Tupi e da TV Manchete, né? Os fãs adoram, né? Então... Porque acho que foram emblemáticas demais. Mas eu acho que todos nós... Aqui, o doutor não nem era nascido, nem você. Acho que só eu era nascido, né? TV Tupi era uma coisa... Porque a gente conheceu, acho que muita gente conheceu a televisão pela TV Tupi. A TV Tupi... eu nasci em 69, né? E a TV Tupi acabou em 80. Então, eu lembro da minha infância, eu assisti novela na TV Tupi. Na TV Tupi. Né? Tava lá Tony Ramos, Eva Vilma, Carlos Zara. Mulheres de Areia foi na TV Tupi. TV Tupi. Mulheres de Areia lá. Aritana, que foi uma novela da Ivani Ribeiro. Barba Azul. Tinham várias. Tinha uma novela, Como Salvar Meu Casamento, foi a última novela da TV Tupi. E acabou porque já não tinha mais dinheiro para fazer a novela, então ninguém sabe o final da novela. A novela não ficou. Não foi, ficou. Interessante. Eu até perguntei pro Carlos Lombardi, ele falou, eu escrevi um texto depois, mas também não sei se a novela iria terminar assim. Eu não tinha o ponto final da novela. Era com a Anissete Bruno, era uma novela sensacional. Agora, interessante isso, porque a TV Tupi, eu assisti TV, eu sou de Minas, então nós assistimos a TV Tupi através da TV Itacolomi. O jingle da Itacolomi está na minha cabeça toda. TV Itacolomi. A TV Tupi, ela tem essa... A gente guarda com muito carinho a TV Tupi, porque ela foi a pioneira, não só em São Paulo, né? Quando a gente pensa na televisão, houve vários pioneiros. Então, você teve a TV Tupi pioneira em São Paulo, aí você teve do Rio, aí você teve de Belo Horizonte. Belo Horizonte, é verdade. Lá era muito difícil emplacar, porque assim, o segredo de Chateaubriand era pegar os artistas de São Paulo, do Rio, e levar para o Brasil. Só que chegava em Minas Gerais, eles falavam, opa, não, aqui é o nosso artista. A TV Itacolomi tinha uma presença muito grande, forte. E com um elenco muito próprio, com produções muito próprias. Tanto é que enquanto fazia tal de Cidades contra Cidade, lá tinha um programa chamado Mineiros Frente a Frente. Era de cidades que se colocavam. Era muito interessante, da TV Itacolomi. Se falava, né, naquela época, falava assim, nosso lugar mais difícil de fazer televisão é Minas. Entrar em Minas, um programa nacional, fazer muito sucesso lá, era difícil por causa dessa cultura mineira. A TV Tupi era... a TV, talvez por causa desse saudosismo, a gente fala, que demais e tal.
Claro que, como você fala, não vai ser a TV Tupi que a Não. gente viu, né? Que a TV Porque ali era teleteatro, né? Era rádio, né? A novela vinha do rádio, os programas de humor vinham do rádio. Então, assim, É. era outra pegada. Os programas de humor. No tempo. Depois, eu primeiro assisti TV Tupi, depois que a gente foi assistir Globo, né? Essa coisa assim, da Não, a Globo ela começou em 65, com a Tupi no auge, com a Excelsior no auge. E assim, sofreu para conseguir virar o jogo, porque todo mundo assistia. O prestígio era a TV Tupi. Interessante. Eu acho interessante que quando foi um gesto que me marcou na infância. Quando a Globo pegou fogo, a Tupi, ela entrou, acho que ajudando na programação, uma coisa assim. Não, as TVs eram muito solidárias naquela época. Então, hoje, a gente não vê mais isso hoje nas TVs, né? Hoje, pode nem falar o nome. Naquela emissora. Muito grande. Uma aquela emissora, né? Mas que coisa. Mas esse povo de TV de antigamente era tudo louco, né? Porque, assim, é sério. No incêndio da Globo, por exemplo, o Léo Batista contou, eu botei no livro isso, no Biografia da TV Brasileira. Os caras foram pra lá, pegavam uma marreta pra quebrar a parede, pra tentar salvar alguma coisa lá de dentro. Pessoal, não era bombeiro, não era nada, bombeiro, né? Até o bombeiro chegar, até chegar um socorro, eles começaram. Na Record também, quando teve um incêndio, a Idalina de Oliveira, que foi uma das Dalina grandes... de Oliveira, tá aqui nossa, mãe das grandes apresentadoras e garotas propaganda, ela falou que ela entrou para salvar as joias dela, porque, imagina... Ela usava as joias dela e guardava na TV. Aí pegou fogo, tinha que salvar a joia, tinha que salvar a roupa. Era isso, era um povo muito doido, assim, muito apaixonado. Muito interessante. Muito obrigado. Eu que agradeço. Olha aqui, ó, Armando Vanucci, o jornalista, daqui a pouco vai estar daqui uns dias na Gazeta. Você tem um canal agora no YouTube, né? É o No Play News, @NoPlayNews, ou bota no Google, canal do Vanucci. Chega lá. Canal do Vanucci. Eu acho, você pode entrar, tem um site, canaldovanucci.com.br, tem um site, canaldovanucci.com.br. No Instagram é Javanucci. Javanucci. Toda a rede social, Javanucci. José Javanucci. J.A.Vanucci. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado. Doutora Selmara Catalano, obrigado. Muito obrigado, viu? Obrigado. É um prazer estar aqui sempre. Muito bom. Olha aqui, ó. No Instagram é faculdade, não? Errado. Melhor não. Não, vamos deixar. Deixa a doutora Selmara Catalano mesmo. Selmara Catalano? Ou Hospital da Pele. Mas peraí, vamos lá. Você pode no Instagram, @doutora Selmara Catalano. Isso. Tudo junto. Selmara Catalano, doutora Selmara Catalano. E Hospital da Pele. Hospitaldapele.com.br. Hospitaldapele.com.br. Doutor André Araújo Ferreira Martins. Obrigado, doutor. Muito obrigado, viu? Sempre um prazer aí. Olha, o site do doutor, doutorandrearaújo.com. drandrearaújo.com. Obrigado, doutor. No Instagram, @drandrearaújo. Tudo, doutor André Araújo. No canal do YouTube, @doutor.dr.andré Araújo, _cirurgião PL 3041. Parece um vereador aqui. Cirurgião PL. De plástico. PL é plástica, né? Plástica, né? Isso, obrigado. E também, doutora Michele Werneck, olha, no Instagram, @MIH Werneck. Isso. Ele disse que não é underline, que fala é underscore, né? Mas ninguém... diz que os professores de inglês falam... não é underline. Underline. Nos Estados Unidos fala underscore. Mas a gente tá no Brasil e a gente fala underline. Underline Werneck. Isso. Não dá. Obrigado a vocês. Deus abençoe a todos. A todos. Amanhã eu volto meio-dia. Com Deus. Obrigado. E aumenta o som.